Eu sou filha única, então para os meus pais eu sempre fui a bonequinha, a princesinha deles. A minha mãe a vida inteira me cuidou com tanto carinho, com tanta delicadeza. Tudo que eu queria, a minha mãe dava um jeito de correr atrás, de conquistar, de me proporcionar aquilo. Ela falava assim que tudo na vida que ela não teve condições de ter, ela queria me dar, sabe? Só que festa de 15 anos nunca foi um sonho para mim, pelo contrário, quando eu fiquei mocinha, que eu ouvi as minhas amigas dizer assim, ai, eu tô louca pra completar 15 anos logo, pra eu ter a minha tão sonhada festa, pra eu ter aquele vestido de princesa. Eu ficava tipo assim, ai, que bobeira, gente, festa, nada a ver. Só que quando eu fiz 13 anos, a minha mãe começou a me contar um sonho que era dela. Ela disse assim que na época que ela completou, né, os 15 anos dela, ela e os pais eram muito pobres e não tinha condições de fazer festa. E ela disse que era o sonho da vida dela desde que ela tinha uns 10 anos. Ela disse que tinha uma amiga que fazia aniversário 2 semanas antes do dela. E ela disse que foi na festa, sabe? E ela sonhava que aquilo ali fosse dela, aquele vestido de princesa e tudo mais. E aí no final, que a minha mãe contou esse sonho, ela me pediu assim, se eu deixaria ela fazer festa pra mim. Ela falou assim, minha filha, de certa forma, eu estaria realizando o meu sonho através de você. E tanto que a minha mãe fez por mim na vida dela, praticamente a minha mãe dedicou a vida dela por mim. Então o que custava eu fazer isso pra ela, né? Falei, não mãe, então tá bom, a gente vai fazer a bendita festa de 15 anos. E a partir daí, eu e a minha mãe, a gente passou a pensar, a sonhar, a organizar cada detalhe. A gente combinou que o bolo seria enorme, seria tal cor, sabe? Branco com champanhe, cor de rosa. Que o salão tinha que ter muito espaço, porque a gente queria convidar a família inteira. Que tinha que ter um globo de luz enorme para poder iluminar bem quando eu fosse dançar a valsa com o meu pai. E a minha mãe colocava tanto aquilo na minha cabeça que passou a ser o meu sonho também. Me despertou um certo desejo, entende? Eu comecei a sonhar com aquilo. A minha mãe colocava até filme de 15 anos para eu poder sentir vontade, porque a minha mãe queria ver em mim a emoção que ela estava sentindo. E ela conseguiu. Eu passei a também ter. Só que 5 meses antes da minha tão sonhada festa, eu tava doente, sabe? Já tinha um tempo que eu tava sentindo fraqueza, falta de ar, não conseguia ficar muito tempo em pé, fazer exercício físico de forma nenhuma. E tipo, eu tava sentindo uma pequena dor no meu seio esquerdo. A minha mãe, ela achou que isso fosse só uma crise de ansiedade por causa da festa. Mas de tanto meu pai insistir, ela resolveu me levar no médico. E infelizmente a gente acabou descobrindo que eu tava com câncer de mama. Primeiro, assim que saiu a biópsia, né, o médico pediu uma biópsia e saiu a biópsia, a primeira coisa que ele me disse é que provavelmente eu iria ter que tirar os meus 2 seios. Os meus seios nem tinham terminado de se formar ainda. Ali começou o meu grande pesadelo, o meu grande sofrimento. E eu tava numa época tão vaidosa, sabe? Eu tava cuidando tanto dos meus cabelos, da minha unha, feita na minha festa, e tudo isso foi pelo ralo. Eu tava sofrendo pela doença porque eu fui ficando muito debilitada, mas também eu tava sofrendo pela estética, pela vaidade, sim. As minhas unhas escureceram por causa da quimioterapia, sem falar do meu cabelo, né, que foi a primeira coisa que caiu. Eu emagreci quase 20 quilos e eu cheguei num ponto que eu pensava que eu não fosse sobreviver, porque eu tava muito fraquinha, respirar me cansava. Para eu respirar, era como se eu fosse correr 1 hora numa esteira, sabe? Mas mesmo assim, mesmo durante o meu tratamento, mesmo naquele momento que eu estava mais fraco possível, a minha mãe não parou com a organização da festa. E eu falei para ela que eu não queria, que não fazia sentido. Primeiro porque eu estava muito feia, as minhas unhas roxas, muito magra, careca. E segundo, que do jeito que eu tava, eu nem sabia se eu ia estar viva até lá. Mas a minha mãe falou assim que não ia desistir da festa, porque para ela isso significava outra coisa. Na cabeça da minha mãe, se ela desistisse da minha festa, era como se ela estivesse assumindo que eu não ia estar viva até lá. E ela disse que pensar nisso doía demais, porque eu era a bonequinha dela, a princesinha, ela só tinha eu de filha. Ela disse assim que não aceitava eu desistir da minha vida e que ela não aceitava Deus me tirar dela, Deus me levar, sabe? Ela pedia a Deus. A minha mãe sempre teve muita fé. Não é que ela quis afrontar a Deus, não. Então ela falava assim, filha, eu vou continuar com a preparação da sua festa, você vai estar bem e vai estar viva até lá, eu não vou entregar. E daí, você faz a sua parte, você luta contra essa doença também. E assim foi. A minha mãe continuou com a organização da festa e eu fiquei tentando, sabe, mesmo fraquinha, lutar contra aquela doença. Enfim, chegou o grande dia. E a minha festa foi a coisa mais linda desse mundo. Eu entrei de cadeira de roda, sabe, porque eu tava muito cansada e para mim ficar de pé era um esforço muito grande, eu não conseguia.
Mas mesmo assim não deixou de ser mágico. Eu entrei com o vestido de princesa que a minha mãe queria. A minha mãe colocou a tiarinha na minha carequinha, sabe? E mesmo assim ficou muito bonito. E quando eu entrei naquele salão que eu vi todos os meus amigos, toda a minha família ali, sabe, me dando forças e fazendo homenagem para mim e me mostrando o quanto eu era amada e o quanto eles iriam sentir a minha falta se eu partisse, aquilo me deu uma força tão grande que no mesmo momento que eu vi, eu pensei a Deus assim, eu não posso partir, meu Deus, ainda não é a minha hora. Eu não quero, eu quero viver. O meu melhor amigo, ele me carregou no colo para eu poder dançar a valsa com ele. Foi tudo muito mágico. Só quem viveu sabe o quanto foi mágico. E a minha mãe tinha razão. Aquelas pessoas demonstrando amor por mim, sabe? Aquelas pessoas cheias de vida, cheias de alegria, me deu forças para lutar. A partir do momento, daquele momento, a partir do dia da festa, eu tive mais forças para lutar contra aquela doença maldita. Hoje eu sou curada, graças a Deus, tem muitos anos que isso aconteceu, né? Já tô aí com os meus trintinha. E quando eu olho o meu book de 15 anos da minha festa, ele tem um significado tão forte pra mim, porque quando eu olho aquelas fotos, quando eu olho o meu amigo comigo no colo, sabe? Todo mundo me abraçando, me dando força, porque a minha mãe fez questão de registrar tudo. Quando eu olho aquilo ali, eu vejo o quanto eu sou uma pessoa amada, o quanto eu sou uma pessoa abençoada e o quanto eu fui guerreira também, porque apesar de tudo, eu não desisti. Mas hoje em dia, eu agradeço demais, primeiramente Deus e segundo a minha mãe, por não ter desistido da minha festa e por não ter desistido de mim. O marido da minha mãe sempre deu em cima de mim. Até porque, quando ele casou com ela, eu já tinha 14 anos, nem foi ele que me criou, mas enfim. Desde o começo, eu contava isso pra minha mãe, falava tudo que ele me falava, tudo que ele fazia comigo quando ela não estava em casa. Mas tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Porque a minha mãe, ela não acreditava. Não é que ela não acreditava em mim, não que ela achasse que fosse mentira minha, mas é que ela falava assim, filha, você tá entendendo errado, você nunca parou pra prestar atenção que ele é desse jeito, brincalhão, bobo, é o jeito dele, não leva a sério. Mas eu sabia que não era brincadeira. Quando a minha mãe não estava em casa, ele me dizia coisas pesadíssimas, típico de homem que não vale nada. E aí, quando eu estava com 16 anos, eu fazia parte de um grupo de dança. E as minhas amigas iam lá para casa quase todos os dias para a gente poder ensaiar. Como a gente ia dançar, né? Precisava de uma roupa mais leve, confortável. Então a nossa roupa para ensaiar sempre era um top e um shortinho curto. E aí de começo a gente ensaiava na garagem. Só que o que que acontece? O meu padrasto, ele passou a sempre arrumar uma desculpa que ia arrumar alguma coisa na garagem, que ia olhar o carro, que não sei o que que tem, para poder ficar babando, vendo eu e as minhas amigas dançando. Por causa disso, né, eu me incomodei justamente para evitar, a gente passou a ensaiar no meu quarto, de porta trancada. Então, tipo, ninguém quase ouvia barulho, não via a gente pela casa, até porque o meu quarto tinha até banheiro independente. E aí um dia, né, eu tava de boa, deitada na minha cama, eu olhei na parede do meu quarto e notei que tinha um buraco. Um buraco desse tamanho assim. E eu fiquei assim, ué, mas quando que apareceu esse buraco e por quê, né? Eu não tinha lembrança dele, aí é que tá. Até então, não existia aquele buraco na parede. Então, já veio logo o meu digníssimo padrasto na minha cabeça. Pensei assim, foi ele. Não tem outra explicação. E mesmo sabendo do jeito que ele era, que ele não valia nada, eu não queria acreditar que ele tinha sido capaz de furar um buraco na parede do meu quarto para me espionar e espionar as minhas amigas. Sério, eu não queria acreditar. E o pior é que veio uma coisa na minha cabeça. Eu pensei assim, se realmente é ele, então provavelmente ele tem me visto trocando de roupa. E aí eu fiquei desesperada, sabe? Fiquei pensando naquilo, mas eu resolvi não falar para minha mãe, até porque eu sabia que mais uma vez ela não ia acreditar. E outra coisa, se eu chegasse e falasse assim, mãe, ele fez um buraco na minha parede para me espionar, perigava a minha mãe até me internar no sanatório do que acreditar nisso. E aí eu fui, sabe, liguei para as minhas amigas, contei tudo, passei a tomar cuidado, não troquei de roupa mais no meu quarto, eu sempre trocava de roupa no banheiro. E aí eu falei pra elas, olha, o próximo dia que vocês vier ensaiar, eu vou deixar vocês no quarto dançando, vou sair de fininho e vou rodear lá fora pra ver se eu pego eles espionando a gente. E foi dito e feito. Larguei as minhas amigas no quarto, rodeei e lá tava ele, de olho grudado na parede, espionando as minhas amigas dançar. E aí
ainda por cima ele tava... Ai, que nojo, sabe? Só que aí naquele dia eu não falei nada com ele, não falei nada com a minha mãe, porque eu pensei assim, eu preciso de provas, eu sei muito bem a mãe que eu tenho. No próximo dia, minhas amigas foi de novo e, né, mais uma vez eu saí, rodeei para poder ver se eu pegava ele e eu peguei. E aí eu fiquei quietinha, peguei meu celular e filmei aquilo, sabe? Filmei que as minhas amigas estavam dançando, filmei ele lá espionando e sabe, né? E aí, quando a minha mãe chegou da rua, eu falei assim, mãe, eu tenho uma coisa pra te mostrar e não é possível que agora a senhora não se liga, não cai na real. E nisso ele tava sentado na mesa junto com ela. Peguei o celular, coloquei no vídeo e falei aqui, mãe, ó, o que o digníssimo da senhora faz? Furou um buraco na parede do meu quarto pra poder espionar as meninas dançando e aposto, mãe, que ele espionava até eu trocando de roupa. E aí, nisso, ele começou a ficar bravo, sabe? Tentando se explicar. E a minha mãe calada, não falava nada. Eu, mãe, a senhora não vai falar nada? Será que a senhora ainda tá achando isso normal? A senhora tá achando ainda que isso é brincadeira? E aí, ele virou e falou assim, ah, mas você quer saber? A culpa é de vocês mesmo. Eu sou homem. E aí fica você e suas amigas desfilando aí pela casa, quase sem... desfilando. A gente tava trancada no meu quarto, poxa. E o pior é que a minha mãe foi na onda dele. A minha mãe concordou. Ela falou assim que eu e as minhas amigas que tinham culpa, porque a gente ficava instigando ele, dançando pela casa só de shortinho e top. E assim, não teve conversa. Eu tentei falar pra ela que era no meu quarto, que ele, né, que tava lá espionando, mas não teve conversa. A minha mãe, extremamente machista, cega, preferiu dar apoio pra ele e no final ainda me proibiu de dançar com as minhas amigas no meu próprio quarto. E sério, velho, que mãe que passa a mão na cabeça de um cara que chega a esse ponto, furar um buraco na parede pra espiar a filha, as amigas da filha de 16 anos e a mãe ainda passa pano. Me diz, que tipo de mãe é essa? Hoje, você sabe o que eu fico imaginando? Eu penso o seguinte, quando a minha mãe se casou com ele, eu já não era tão novinha, né? Eu já sabia me defender, graças a Deus, qualquer coisa eu gritava, eu contava pra qualquer pessoa, eu já não era tão novinha. Mas imagina só, se a minha mãe, com a cegueira que ela tinha, tivesse casado com ele quando eu ainda tinha, sei lá, os meus 6, 7 anos, o que aquele cara não teria feito comigo? Sério, eu não gosto nem de pensar o que poderia ter acontecido. Hoje em dia, a minha mãe não tá muito bem com ele. Eu acho que ela deve que, pouco a pouco, né, começou a enxergar o lixo que ela vive do lado. Então, eles vivem brigando, já separaram, já voltaram. E uma coisa que eu falo pra vocês é que, gente, sério, eu tenho nojo de pessoas que defendem um cara feito ele, usando de argumento que, ai, a culpa é da vítima, que tava provocando, que tava com roupa curta. Sério, eu tenho nojo. Minha prima tá grávida e escolheu a minha mãe pra guardar segredo em relação ao sexo do bebê até o dia do chá revelação. A minha mãe conversando comigo hoje mais cedo, falando sobre esse assunto, e eu queria muito saber se era menino ou menina, eu sou muito curiosa. E a minha mãe, não vou contar, eu vou só te dar uma dica. Passou um tempão sem me responder, eu pensei, a minha mãe tá me dando um golpe, né, só pra disfarçar, mudar de assunto. Não, gente, ela respondeu no grupo, da família inteira. Você vai ter uma bonequinha pra enfeitar. Aí ela me ligou desesperada, Cacau, eu já apaguei a mensagem do grupo, você viu, né? Eu falei, mãe, você colocou apagar pra mim ou apagar pra todos? Ela falou, apagar pra mim, né? Porque fui eu que postei. Eu falei, mãe, desse jeito todo mundo do grupo vê, só você que não. Ela falou, e agora, o que eu faço? Eu falei, calma, eu vou arrumar uma solução, mas olha, a única solução que eu arrumei, eu acho que eu piorei mais ainda as coisas, parte 2. A minha mãe é muito fofa. Esse é o motivo pelo qual eu nunca mais vou andar de Uber na minha vida. Só pra vocês entenderem, quando isso aconteceu eu tinha 16 anos. E meus pais viajaram no final de semana pra visitar nossa família que morava a 2 horas de distância. Então, como todo adolescente, eu tive a ideia de chamar meus amigos, meu namorado e os amigos dele pra dormirem lá em casa. E quando estava todo mundo lá, ficamos entediados e decidimos ir para uma festa. E como todo mundo ia beber, decidimos chamar um Uber ao invés de dirigir. Nós fomos, nos divertimos e na hora de voltar o Uber atrasou mais de 15 minutos. Eu achei que fosse normal, porque os Ubers costumam atrasar mesmo. Então, nós entramos no Uber, e a minha casa era 15 minutos de distância de onde nós estávamos. E eu decidi tirar um cochilo, porque estava muito cansada. E quando eu acordei... Like pra parte 2. Parte 2 do porquê eu nunca mais vou andar de Uber na minha vida. Continuando, como eu disse, a minha casa era 15 minutos de distância de onde nós estávamos. E eu cochilei um pouco, porque estava muito cansada. Eu acordei 20 minutos depois e nós estávamos numa rodovia no meio do nada.
Eu perguntei pro meu namorado onde estávamos e ele disse que já estávamos nessa estrada há um tempo. E nós mandamos mensagens um pro outro e todos os nossos amigos falaram: "Não, tá tudo bem, esse é o caminho mesmo." Eu olhei meu endereço e no mapa nós estávamos a 45 minutos de distância da minha casa. E quando eu mandei isso no grupo, o pessoal se desesperou. Eu esqueci de falar, mas o Uber estava em ligação, mas ninguém conseguiu ouvir o que ele estava falando. Até que a minha amiga Sofia, que estava sentada no banco da frente, esfregou na cara do Uber o mapa e falou: "Nós estamos indo na direção errada." E ele começou a gritar no telefone. Aí nós saímos do carro e 1 hora depois nós chegamos em casa. Essa foi a história de hoje. Me mandem as histórias de vocês no app vizinho pra eu contar aqui. História de quando eu peguei meu namorado na cama com os meus pais. Eu comecei a namorar um menino que tinha mais ou menos 17 anos na época. E a gente já estava bem grudados. E ele já conhecia quase toda a minha família e frequentava a minha casa. Quando ele ia na minha casa, ele ficava conversando muito com meus pais. Mas até aí tudo bem? Até que teve a festa de aniversário de casamento dos meus pais. Então meu namorado foi, né? E depois das festas a gente acabou decidindo que ele ia dormir lá em casa. Só que como meus pais eram bem protetores comigo, não deixavam a gente dormir juntos, ele acabou indo pra sala dormir lá. Então fui pro meu quarto e dormi. Só que depois de algumas horas, eu acho que já era madrugada, eu acordei com alguns barulhos, só que não estava muito alto, então eu acabei deixando pra lá. Até que esses barulhos ficaram mais altos. Eu fui na sala e meu namorado não estava lá. E o barulho estava vindo do quarto dos meus pais. Parte 2. Parte 2 de quando eu peguei o meu namorado na cama com os meus pais. Continuando. Era de madrugada e eu não encontrei meu namorado na sala. E como os barulhos continuavam, eu decidi procurar de onde ele estava vindo. E o barulho estava vindo do quarto dos meus pais. E o barulho era bem alto. Então eu fui até o quarto deles e abri a porta. E para minha infelicidade e surpresa, o meu namorado estava fazendo aquilo com meu pai e a minha mãe. Eu fiquei muito chocada com aquilo e não consegui perdoar. Eu terminei com meu namorado e hoje em dia eu moro com os meus tios e eu estou muito melhor assim. Lembrando que a história não é minha, eu só tô contando ela pra vocês. Se você tem uma história e quer muito que ela apareça aqui, é só me mandar uma DM lá na rede vizinha que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Até a próxima história! Um dia a gente estava na casa da minha madrinha, dessa vez os meus pais também estavam, mas eu vivia indo pra lá sozinha. A minha madrinha, ela era apaixonada em mim, sabe? Então sempre que ela tinha folga do trabalho, ela me buscava pra poder passar o dia lá. Só que nesse dia não, nesse dia meu pai tava, a minha mãe tava, e aí nisso tava todo mundo na sala, meu pai, minha madrinha, a minha mãe, e eu senti vontade de fazer xixi, pedi a minha madrinha pra ir no banheiro e fui. Quando eu cheguei na porta do banheiro, que eu levei a mão pra abrir pra poder entrar, o meu padrinho segurou a porta e olhou pra mim e falou assim: "Deixa o padrinho entrar com você, deixa." Eu só tinha 9 anos, mas eu não era tão inocente. Eu já entendia um pouco as coisas, eu tinha certo acesso à informação. Então eu fiquei um pouco assustada e falei assim pra ele: "Pra quê, padrinho? O que o senhor quer fazer comigo lá dentro?" E ele percebeu que eu não era tão boba assim da forma que ele pensou e começou a disfarçar: Não, o padrinho tá brincando, o padrinho só tá brincando." Nisso eu entrei pro banheiro, fiz xixi e depois voltei pra sala bem incomodada com aquela situação. E eu fiquei pensando, será que eu contava pra minha mãe ou não? Porque a minha mãe, ela era aquele tipo de mãe que ela não acreditava em nada que eu falava, sabe? Ela era muito rígida comigo, tudo ela acreditava na outra versão, ela nem me dava a oportunidade de contar o meu lado da história, então eu tinha muito medo da minha mãe, resolvi não contar, resolvi me calar. A gente foi embora. Quando foi na próxima semana, era folga da minha madrinha, ela foi em casa me buscar, como de costume, né? Me levar pra casa dela, pra eu poder dormir. No outro dia ela me levava embora pela manhã. Só que eu ainda tava muito encucada, muito assustada com aquela cena. E eu falei assim: "Não, madrinha, hoje eu não posso ir não, eu tenho muita lição de casa." E no que eu falei isso pra minha madrinha, a minha mãe, ela começou a berrar comigo: "Larga de ser ingrata, menina, sua burra, sua jumenta. A sua madrinha faz de tudo pra agradar e é assim que você retribui, você não tem educação não? Junta suas coisas, você faz sua lição lá, uai, só", sabe? E ficou assim me ofendendo. E eu, mesmo com o coração pesado, mesmo com um pressentimento ruim que alguma coisa fosse acontecer, que eu não podia ir pra lá, peguei a minha mochila, juntei as minhas coisinhas e fui com a minha madrinha.
A minha madrinha, ela sempre foi muito bondosa comigo, carinhosa, sabe? Sempre me deu muito mais atenção do que a minha própria mãe. Então, dentro do carro, a caminho da casa dela ainda, ela falou assim pra mim: minha filha, conta pra Dinda, por que você não queria vir hoje? E quando ela me perguntou isso, eu tava com a resposta na ponta da língua pra falar a verdade pra ela, pra contar o que meu padrinho tinha tentado fazer comigo naquele dia. Só que aí me veio os gritos da minha mãe na cabeça, minha mãe falando que eu era uma ingrata, que eu era isso, que eu era aquilo, e por culpa eu resolvi me calar. E aí nisso a gente chegou na casa da minha madrinha, né, e ela tinha um costume assim, quase todos os dias ela ia na igreja, e quando eu tava lá, eu ia com ela, sabe? Só que nesse dia, quando foi chegando o horário da igreja, né, de ir na igreja, a minha madrinha falou assim: Suzane, hoje eu não vou te levar, porque hoje vai ser um encontro das casadas lá, que vai ter uns conselhos matrimoniais, sei lá, alguma coisa assim, e é melhor que eu não te leve. Só que eu tava muito assustada e eu não consegui disfarçar da minha madrinha que eu tava com medo. Eu falei assim: não, madrinha, me leva, por favor. E eu assustada, insistindo, falei assim: eu fico lá fora, quietinha, eu prometo que eu não faço bagunça. E aí nessa hora minha madrinha pegou na minha mão, me levou pro quarto, trancou a porta, me sentou na cama e falou assim: conta agora pra Dinda o que tá acontecendo. Por que você tá com medo do seu padrinho? E aí eu comecei a chorar, sabe? E eu falei assim: não, madrinha, eu não sei. E o meu padrinho falou assim que foi só uma brincadeira, que ele só tava brincando comigo. E a minha madrinha enxugou meu rosto e falou assim: tá, mas o que ele fez? E eu fui e contei. Falei assim: aquele outro dia, madrinha, que eu tava aqui, meu padrinho pediu pra entrar no banheiro comigo, mas ele tava só brincando. E a minha madrinha limpou meu rosto de novo e fez assim: ó, chega de chorar. Fica calma, não fala mais nada desse assunto. E voltou pra sala onde meu padrinho tava. E aí, nisso, ela começou a falar pra ele assim que naquele dia não ia poder me levar pra igreja. E ele começou a oferecer pra ela pra poder ficar comigo. E eu não entendi. Eu pensava assim: eu acabei de contar pra minha madrinha o que aconteceu. Como assim ela vai me deixar com ele? E na minha cabeça começou a vir assim: a minha madrinha, ela não acreditou em mim. Ela vai contar pra minha mãe. A minha mãe vai me matar. E aí, a minha madrinha, ela ficou meio que um tempo fazendo esse jogo com o meu padrinho, sabe? E ela falava assim: ah, não, eu acho que eu vou levar a Suzane pra casa, não vai ter jeito de levar pra igreja. E meu padrinho insistindo: não, deixa ela comigo, ela não dá trabalho, eu olho. E depois a minha madrinha virava o jogo: ah, não, vou levar ela pra igreja, ela já tem 9 anos, tem idade de ouvir as coisas que vão ser faladas lá. E meu padrinho: não, é melhor não, a menina só tem... Nossa, ele insistia demais. E aí, só na última vez que o meu padrinho insistiu, que eu percebi o que a minha madrinha estava tentando fazer. Ela estava tentando comprovar que ele realmente estava com segundas intenções comigo no outro dia e não só brincando. E aí, na última vez que ele insistiu, ela falou assim pra ele: seu porco, monstro, nojento. E ele ficou lá sem entender, perguntando o que estava acontecendo. Ela entrou no quarto de novo, me pegou e me levou embora, porque certamente ela não queria brigar, não queria falar o que tinha que ser falado na minha frente, né? Quando a gente chegou na minha casa, ela falou assim pra minha mãe: olha, Silvana, você deveria prestar mais atenção na Suzane, você deveria reprimir menos a sua filha e ouvir mais. Eu comecei a chorar, porque pra mim, a minha mãe ia brigar comigo, sabe? E a minha mãe perguntou ela o que estava acontecendo, ela falou assim: pergunta pra Suzane, e foi embora. Minha madrinha estava muito nervosa também, a minha mãe percebeu. E a minha mãe perguntou, né, me fez contar, eu contei tudo pra ela. Nisso que eu contei, a minha mãe me abraçou e começou a chorar e começou a pedir perdão, sabe? E aí, certa vez, eu já era adulta e estava contando essa história, e uma pessoa falou assim pra mim: ai, mas que drama, ele não fez nada com você, ele só te chamou pra ir no banheiro, talvez ele só tava brincando mesmo. E eu te falo: não, ele não tava só brincando. Eu só tinha 9 anos, mas eu lembro perfeitamente do olhar dele de desejo pra mim, quando ele pedia pra entrar no banheiro comigo. E eu lembro, inclusive, o tom de voz dele sussurrando pro pessoal que estava na sala não escutar. Então não vem me dizer que era só brincadeira. E só não aconteceu algo pior porque a minha madrinha notou a tempo a minha mudança no comportamento, né? E ela agiu muito rápido, porque senão eu tenho certeza que teria terminado bem pior. Então não vem me dizer que foi só brincadeira. Assédio não é brincadeira. Assédio é um ritual que antecede um possível... Kenny, ó, você pode até me trair um dia e eu não perceber, mas das minhas amigas, você não passa despercebido. Gente, a minha amiga acabou de me falar que descobriu uma traição através da pasta de dente dela. Eu já ouvi muita história de traição, mas essa pra mim é o auge do auge. Eu, particularmente, nunca gostei dele, porque ele é daquele tipo de pessoa que gosta de exibir o que tem. Ai, coisas caras. Nossa, passei no posto de gasolina, enchi o tanque. A minha amiga era tão apaixonada nele que ela sabia exatamente tudo que ele gostava. Tudo que ele ia fazer o dia inteiro. Ela sabia exatamente todos os compromissos dele. Ou pelo menos achava que sabia, né? Um dia ele foi viajar a trabalho, minha amiga decidiu ir junto. Ele foi pra uma reunião e
Aí ela foi conhecer a cidade. Aí à noite eles se encontraram e antes de dormir ela foi escovar o dente e viu que a pasta de dente estava sendo apertada no meio e não na ponta. E tanto ele quanto ela apertavam sempre na ponta. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, ele não pode ter mudado o lugar de apertar? A partir daí ela começou a investigar e além da traição, ela descobriu uma mentira muito maior. Parte 2 no Instagram e TikTok. Voltaram para São Paulo e ela decidiu ir conversar e contar tudo isso pra sogra dela. Como a sogra sempre viajava, ela deu muita sorte dela estar em casa nesse fim de semana. Aí a sogra falou assim, nossa, que saudade de você, eu não vejo você desde o tempo que você namorava meu filho. Ela falou, como assim, eu ainda namoro? Ela falou, não, tem uma menina vindo aqui em casa e fala que é namorada dele. Aí ela contou tudo pra sogra e ela falou assim, peraí, no dia que você tá me falando que ele viajou pra trabalhar e você foi junto, a namorada dele estava nos Estados Unidos. Então, de qualquer forma, não é ela que está apertando a pasta no meio. O que a sogra fez? Decidiu passar a senha do computador do filho dela pra ex-nora, ou atual nora, não entendi. E aí ela entrou e descobriu que ele traía todo mundo. Com várias meninas. Inclusive, ele ia pra casas de dança pra adultos e traía lá também. Minha amiga terminou com ele, mas depois voltou. Interesseira, talvez. Mas o bom de saber que tem chifre... Vendedora inconveniente. Eu queria falar outra coisa, mas eu não posso. Fomos comprar uma camisa do Palmeiras ontem no shopping e vocês não sabem o que a vendedora fez. Assim que nós entramos, eu percebi que uma começou a cochichar com a outra e olhar pra gente. Uma delas veio na nossa direção, perguntou o nome do Kenny e virou as costas pra gente. Eu acho que não dava pra perceber que nós somos uma família, porque ele entrou um pouco na frente e eu atrás, mas tudo bem, quem vai me atender então, já que nós não estamos juntos? Ela simplesmente ignorou a minha existência do Davi. Enfim, o Kenny pediu uma camiseta do Palmeiras, ele foi provar, enquanto ele estava dentro do provador, ela falou assim pra amiga dela, nossa, ele é muito bonito. Aí a amiga falou assim, pede o telefone dele. Aí eu decidi ficar de camarote, né, só observando ela dar em cima do meu noivo. Quando ele saiu do provador, ela falou, nossa, você ficou um galã com essa blusa e colocou a mão assim no braço dele. Eu já achei isso super antiético, gente. Só que antes de eu falar qualquer coisa, o Kenny deu uma resposta tão maravilhosa. Ai, que orgulho. Parte 2, Instagram e TikTok. Eu realmente fiquei chocada com a vendedora dando em cima do meu noivo na minha frente. E aí quando ela olhou pra ele e falou, nossa, você ficou um galã com essa blusa, o Kenny virou pra mim e falou assim, mas a opinião que conta é da minha noiva. E aí, você gostou? Aí eu falei, amor, você ficou maravilhoso. As duas vendedoras ficaram em choque e não sabiam assim onde colocavam a cara. Aí a outra vendedora, que não estava atendendo o Kenny, perguntou pra mim assim, vocês estão juntos? Eu falei, sim, há 5 anos. Eu ainda estou, gente, em período de exibir a minha aliança, porque eu ganhei ela semana passada, né? Vocês já sabem a história. Bom, compramos a camisa porque realmente ficou muito linda no Kenny, mas eu achei muito antiético da parte das duas vendedoras fazer isso, sabe? O que vocês fariam no meu lugar? Se você acha que é desatento, é que você não conhece o meu marido. Gente, olha o que o Kenny fez hoje no shopping. Entramos numa loja de brinquedos e bem na entrada tem uma área infantil. O Davi ficou brincando com os nossos sobrinhos, tinham outras crianças lá. Na hora de ir embora, eu tava cheia de sacolas, porque tinha brinquedo pros nossos sobrinhos e pro Davi. Aí, a minha sobrinha dormiu e ficou no carrinho do Davi. Aí eu falei pro Kenny, pega o carrinho que a Alice tá dormindo e eu levo todas as sacolas. Saímos na frente da loja e eu dou de cara com a Alice em pé com a mãe dela escolhendo roupinhas de princesa. Eu falei, peraí, se a Alice tá ali, quem tá dentro desse carrinho? O Kenny tinha pego o carrinho errado e tinha outra criança dentro. A partir daí começa uma outra história, gente. Parte 2, Instagram e TikTok. Quando eu percebi que o carrinho não era o meu e tinha outra criança dentro, eu corri pra loja. Chegando lá, a mãe não tinha percebido também e estava segurando o carrinho do Davi, só que sem neném dentro. E uma coisa que me assustou mais ainda, a mulher era a minha cara. Até o Kenny falou, Cacau do céu, ela é muito parecida com você. Na hora que ela olhou pra mim, até ela assustou. A gente tava com a mesma roupa, blusa azul e calça jeans. Pra vocês ficarem mais chocados ainda como eu fiquei, ela também é casada com um chinês. Tem um filho mestiço da mesma idade que o Davi e mais a menininha que estava no carrinho que a gente trocou sem querer. O Kenny falou que esse é um sinal pra gente ter uma menina. Continuando a história, a mulher se assustou muito quando ela percebeu que ela não deu falta da filha dentro do carrinho. Mas graças a Deus deu tudo certo e eu acredito que daqui pra frente ela vai prestar mais atenção. E eu também, né?
O dia em que eu vazei o nude de uma menina por pura vingança. Eu vou explicar toda a história para vocês não me odiarem tanto. Desde muito novinha, essa tal menina estudava na minha sala, mas nós nunca fomos amigas nem nada do tipo. Até que, quando a gente estava no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a namorar um cara que não era dessa escola. Praticamente ninguém dos meus amigos da minha escola conheciam ele. E assim que eu comecei a namorar ele, todas as meninas da minha sala, incluindo essa, começaram a seguir ele no Instagram. Mas até aí tudo bem, normal. Até que em um dia eu tava em casa e o meu namorado tava jogando futebol. Ou pelo menos era o que eu achava que ele estava fazendo. Até que um número sem ID de chamador, um número anônimo, me ligou. E começou a falar que tava vendo o meu namorado fazendo aquilo com outra menina. Tô postando a parte 2 e leiam a legenda. Continuação do dia em que eu vazei um nude de uma menina. Enquanto eu tava na ligação, a pessoa mudou a chamada pra chamada de vídeo e começou a me mostrar. E eu realmente estava vendo o meu namorado fazendo aquilo. E era com essa tal menina que estudava comigo. Até então, meu namorado não sabia que eu tinha descoberto tudo isso. Então, eu fingi que tava normal, ele foi pra minha casa depois disso. Eu consegui fingir que tava super de boa e pedi pra editar uma foto no celular dele. Porque o celular dele era melhor e assim a foto ficaria com mais qualidade. Assim que eu entrei na galeria, eu vi um nude dessa menina, a menina que ele tinha me traído. Eu fiquei com tanta raiva que eu acabei mandando pra mim mesma a foto dela, mandei pro meu celular. Então eu mandei pro grupo das minhas amigas pra mostrar que ele realmente tinha um nude dela. E foi assim que o nude da menina foi vazado. E até hoje ela acha que foi o meu ex que vazou e não eu. Eu achava que eu era a pessoa mais lerda do mundo, mas não sou não. Eu e o Davi fomos num restaurante, deixamos o carro com o manobrista. Na hora de sair, ele me entregou a chave do carro e o carro. Entrei, coloquei o Davi na cadeirinha, beleza, vim embora pra casa. Aí, a hora que chegou aqui, o porteiro não deixou a gente entrar. E a gente tem que ter uma plaquinha de identificação pra entrar. E eu falei, meu Deus do céu, eu perdi a plaquinha, e agora, o que eu faço? Aí eu desci do carro, falei, olha, sou eu, mas eu só perdi a plaquinha. Aí ele falou assim, não, dona Adriana, eu não deixei entrar porque esse carro não é o da senhora, né? Eu peguei o carro, vocês estão achando que eu sou lerda, voltei lá no restaurante, aí eu falei pro manobrista, olha, esse aqui não é o meu carro. Ele falou assim, nossa, a outra moça também levou teu carro. Parte 2, Instagram, TikTok. Cheguei bem plena no restaurante com um carro que não era meu e torcendo pra polícia não me parar, porque imagina, como que eu ia explicar que o manobrista trocou o carro e eu não percebi? Uma outra moça também tinha levado o meu carro enganado. Aí passou uns 10, 15 minutinhos, eu rindo bastante com o manobrista. Chega a moça rindo também. Gente, eu peguei seu carro e como tem cadeirinha, eu coloquei minha filha e fui embora. Eu tô chocada, é com a lerdeza tripla. Lerdeza minha, lerdeza da mulher e do manobrista. Resumo da obra. Tomamos um café juntas, agora ela me segue aqui nas redes sociais, eu também sigo ela, viramos amigas. O dia em que eu descobri que eu era filha de um milionário. Para vocês entenderem toda a história, a minha família sempre foi muito humilde. Desde pequena eu cresci com vários irmãos e eu sempre tive que cuidar deles. Assim que eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar os meus pais. E eu sempre fui muito grata pela minha família e pela vida que eu tinha. Mesmo tendo vários problemas financeiros, a gente tinha muito e muito amor. Em um dia aleatório, eu e minha irmã mais velha decidimos fazer uma surpresa para minha mãe. Lá em casa tinha um quarto que era muita bagunça. E fazia muita falta esse quarto porque todos nós dormíamos juntos. Então eu e minha irmã decidimos limpar todo esse quarto para poder fazer um quarto para os meus pais. A gente começou a tirar as caixas que tinha lá dentro, começamos a arrumar, mas logo bateu a curiosidade de ver o que tinha dentro dessas caixas. Então eu e minha irmã abrimos. Já posta a parte 2 e leiam a legenda. Descobri que eu era filha de um milionário. Então eu e minha irmã começamos a abrir as caixas. E em uma delas estava a certidão de nascimento de todos os meus irmãos. E aí eu lembro que a minha irmã fez até uma piadinha falando, nossa, eu nem sei a idade de todo mundo, vamos ver. A gente começou a ver um por um para ver a data de nascimento. E quando chegou no meu, a gente viu que o nome do meu pai não estava lá.
Eu achei muito estranho, mas achei que era erro do cartório, enfim. A gente terminou de limpar todo o quarto, fizemos a surpresa pra eles e uns dias depois eu sentei pra perguntar pra minha mãe o que tinha acontecido. Assim que eu sentei pra conversar com ela e comecei a falar, ela começou a ficar muito nervosa. E aí ela me contou que eu era filha de traição. Quando ela engravidou de mim, ela trabalhava numa empresa e ela acabou dormindo com o chefe dela. Mas ela já era casada com o cara que eu achava que era meu pai. Então ninguém nunca soube de nada. Eu fui atrás pra saber quem era meu pai biológico e acabei ganhando uma graninha. Sabe quando eu tinha 13 anos? A minha professora tinha trabalhado muito nesse dia, então ela acabou esquecendo as provas em cima da mesa. Não havia ninguém na sala, apenas eu. Eu mesma, a Sucena aqui. Só tinha a Suceninha na sala, e pã e tal. A professora esqueceu as provas em cima da mesa. Eu, como uma boa pessoa, fui avisar. Mentira, gente, eu não avisei porra nenhuma. Quando ela deu as costas, eu peguei, tirei foto da prova, vazei. As respostas aqui, pô. Vazei pra todo mundo. Rapaz, esqueça. Depois de sair, eu cheguei pra todo mundo. Gente, procura resposta, não sei o que. Fui uma bela de uma corrupta. E a coitada da professora nem sonhava que eu tinha feito isso. Aí já sabe, né? Todo mundo fechou a prova, todo mundo saiu com os dentes, menino, na maior felicidade do mundo. Com a maior cara de jumento e eu lá, me sentindo a chefona. Digo, eu que patrocinei. Moça, eu sei que nessa passou uma semana e tal, a professora deu uma aula, deu a segunda aula, na terceira aula. Todo mundo já tinha esquecido o que tinha acontecido. Eu tinha esquecido que tinha feito uma bela de uma burlação. Eu não sei nem se esse nome existe, mas que eu tinha sido corrupta. Já tinha até esquecido disso. A professora chegou, pã. Ela tava dando a aula, do nada ela parou, encostou assim na... Sabe quando eu tinha 13 anos? A minha professora tinha trabalhado muito nesse dia, então ela acabou esquecendo as provas em cima da mesa. Não havia ninguém na sala, apenas eu. Eu mesma, a Sucena aqui. Só tinha a Suceninha na sala, e pã e tal. A professora esqueceu as provas em cima da mesa. Eu, como uma boa pessoa, fui avisar. Mentira, gente, eu não avisei porra nenhuma. Quando ela deu as costas, eu peguei, tirei foto da prova, vazei. As respostas aqui, pô. Vazei pra todo mundo. Rapaz, esqueça. Depois de sair, eu cheguei pra todo mundo. Gente, procura resposta, não sei o que. Fui uma bela de uma corrupta. E a coitada da professora nem sonhava que eu tinha feito isso. Aí já sabe, né? Todo mundo fechou a prova, todo mundo saiu com os dentes, menino, na maior felicidade do mundo. Com a maior cara de jumento e eu lá, me sentindo a chefona. Digo, eu que patrocinei. Moça, eu sei que nessa passou uma semana e tal, a professora deu uma aula, deu a segunda aula, na terceira aula. Todo mundo já tinha esquecido o que tinha acontecido. Eu tinha esquecido que tinha feito uma bela de uma burlação. Eu não sei nem se esse nome existe, mas que eu tinha sido corrupta. Já tinha até esquecido disso. A professora chegou, pã. Ela tava dando a aula, do nada ela parou, encostou assim na mesa, cruzou os braços, eu do lado do fundo. E ela, sabe aquela pessoa assim que ela não chega e fala direto, olha, descobri que vocês burlaram a prova, que você... Não, ela fez pior. Ela começou a falar como se fosse em parábola, sabe? Aí doeu. Ela começou a contar uma história, ela falava assim, sabe? Eu digo, meu Deus, ela na vida, gente, vou aqui interromper a aula porque assim, senti vontade de falar, bicha escrota. Na vida a gente acha que tem pessoas honestas e a gente tem uma decepção de que a gente menos espera. Eu do lado já comecei a olhar assim pros meus amigos. Meus amigos já catam a boca de olho desse tamanho. Eu digo, calma, calma. Imagina a situação se eu esqueço provas em cima de uma mesa. O que é que vocês fazem? Menina, na hora que ela falou isso, eu lá do fundo, ai, menina, aí doeu. Eu falei, puta, minha macha, Jesus. Rapaz, velho, quando ela falou isso, eu falei, é pra mim. Parecia que era profecia de igreja. Eu falei, essa foi pra mim. Rapaz, velho, aí eu vi que já, eu falei, cambada, já foi, ó, deta, meu. Eu sei, menino, que no final ela acabou falando. Sei que ela pisou, velho. Ela falou assim, ó, pela minha educação eu não vou falar quem foi. O dia que eu levei o maior fora da minha vida de um cara de 14 anos e eu tinha 17. Acompanhar treino. O ano era 2017 e eu estava na minha faculdade de fisioterapia. E aí eu podia querer uma pessoa da minha faculdade? Podia, mas eu quis? Não, eu quis um menino de 9º ano. E qual é o problema, entendeu? Mamãe ama, mamãe cuida, mamãe dá cheiro. E mamãe banha, aquelas coisas. E aí eu olhando pra ele um dia, né, eu disse assim, esse menino tem uma bunda tão bonita. Gente, esse menino que eu achava bonitinho chegou pra mim, né, e falou assim, nossa, minha filha, você tá parecendo uma caveira com esse olho todo preto. E não tá parecendo que você é crente, não. E eu disse assim, meu Deus, um menino que eu acho bonitinho tá dizendo que eu tô parecendo uma caveira. Aí pronto, gente, já comecei a detestar. Eu disse, como que você olha pra minha cara e diz que eu não sou crente? Você tá doido? Se é Jesus, agora você som do coração das pessoas? Porque ele tava querendo sonar meu coração, entendeu? E aí, gente, o que eu fiz? Fiquei muito chateada, nossa. Eu nunca fico chateada com o que as pessoas falam comigo, sabe? Porque eu sou super de boa. Mas nesse dia, eu fiquei muito chateada, porque eu era gamadinha nele, né? Como não ficar chateada? Me arrumei nesse dia, né? Porque eu queria passar na cara dele que não era caveira, que eu era uma crente normal, mas que ele tava acostumado a ver aquelas pessoas que parecem velha e eu não me identifico, não me encaixo nesse tipo de perfil, entendeu? E é sobre que fui, né, gente? Quando eu cheguei ali, ele tava lá, ai, velho.
Eu era gamadinha nele, gente. Ele tava tão bonitinho, sabe? Uma blusinha vermelha, eu nunca vou esquecer. Eu disse assim, eu vou passar a escola bíblica inteira secando esse menino, né? Porque ele era lindo. E aí meu líder soltou uma dessas assim: os meninos hoje não vão ficar aqui. Vai todo mundo lá pra casa do pastor ajudar não sei o quê. E só as meninas vão ficar. Eu disse, como assim vocês vão tirar o meu príncipe de mim assim, sem pedir permissão? Sendo que o menino não sabia nem que gostava dele, entendeu? Eu tinha 14 anos, eu já tava ficando maior de idade. E aí, gente, fiquei mó desanimada, entendeu? Porque ele não me deu muita atenção, né? E eu peguei e disse assim, hoje tem culto. Mas aí desisti de botar minha botinha rosa pra ir, né? Porque eu fiquei tão desanimada, se eu vou botar uma havaianazinha. Quando foi de tarde... E aí, gente, eu peguei e disse assim, não, queria só conversar como amigo, né, obviamente. Aí ele pegou e disse assim, entendi, mas assim, eu te amo, tá? Eu tô lendo isso mesmo? Ele tava se fazendo de difícil, ele me ama. E aí eu peguei e botei sério com várias carinhas apaixonadas, aquele coração palhaço, né, o próprio Bozo. Que eu disse sério, e ele disse assim, em Cristo. Eu disse... E aí eu peguei e me revelei pra ele, gente. Eu disse assim, olha, eu gosto de você. E ele disse assim, eu também gosto de você como amigo. Eu disse, não é como amigo, meu filho, você não tá entendendo. Eu acho que ele não tava entendendo de propósito, entendeu? Porque eu tava querendo entrar no assunto, ele não tava deixando, não tava me dando abertura. E ele pegou e respondeu assim, é porque você é muito velho, né? Você tem 16 anos, agora que eu tenho 14 anos. Ainda tô fazendo ano, você já é da faculdade. Ele me deu um pé na bunda mesmo. Ele disse assim, não quero porque tem um custo da minha vida agora que eu tenho 14 anos. Foi isso que ele quis dizer pra mim, né? E aí eu peguei e disse pra ele, tudo bem, então vamos continuar amigos, mas hoje eu vou pro culto uma deusa, né? E aí eu fiz, gente, me arrumei, fui, tanana. Ele nem olhou pra minha cara. Quando eu era criança, eu era maltratada na creche. A mulher não deixava eu contar pra minha mãe, mas quando eu cresci, eu encontrei ela, eu tinha 19 anos. E agora você vai descobrir o jeito que eu lacrei em cima da cara dela. Acompanha a trend. Gente, assim, eu não posso dar muitos detalhes, né, das luzes e do novo cenário, porque eu não tô sendo patrocinada pela Shopee. Mas, assim, esse muro foi da Shopee, as terras também são de lá. Então, gente, vou começar com essas lágrimas de unicórnio aqui, que tem um cheiro tão bom. Cheiro de processo. A moto, desgraça. Pensando no olhinho nessa moto. Nessa aí também tá. Quando eu era criança, eu sempre fui muito agitada. Ainda hoje eu sou muito agitada. Tipo assim, eu era aquelas crianças que você olha e diz assim, tem demônio. Eu tenho culpa? Não. A culpa é da minha avó. Disse assim pra minha mãe, essa menina não fala não, bota o pinto pra pear na boca dela. Sei que desgraçado de pinto demoniado foi esse que piou na minha boca, que até hoje eu sou assim. E aí, gente, essa mulher, que era minha tia na época, posso falar o nome dela, né, por causa de direitos e tal, mas o nome dela era Marília. E ela sempre queria me obrigar a dormir e eu não gostava de dormir. Ela vinha com um pano, com lençol e fazia assim na minha cara, ó. Me sufocava com lençol. Isso não é maltrato? Isso não é abuso? Tava a me sufocar, dizia assim, minha véia vai dormir, bicho do olhão. Me chamava de olhão, mulher. E aí, gente, teve um dos dias que eu fiquei com muita raiva. E aí eu peguei uma pedra, né? Uma pedra assim meio grande, sabe? Coloquei ele na minha lancheirinha. E aí eu levei. Só que aí a desgraçada achou a pedra. O dia que eu quebrei a cara da mulher que me maltratava quando eu era criança. E aí eu encontrei ela quando eu era maior de idade. Acompanhe o encerramento da trend. Ai, gente, eu sinto uma paz nesse terreno baldio. Ai, Raíssa, mas pra que gravar num terreno baldio? Porque um terreno baldio é vazio, igual a minha vida. E aí, clã, ela achou a pedra. E eu disse, ela vai fazer engolir essa pedra ou ela vai tacar na minha cara. Ela chamou a diretora e falou assim, olha, essa menina trouxe essa pedra pra tacar em mim.
Eu olhei pra cara dela e disse, não foi pra atacar você não. Mas tinha sido, mas eu ia dizer. Não, mas tinha sido. Tinha. Gente, o episódio da pedra passou, mas ela sempre tomava todos os meus lanches. Tipo assim, manhã ia, comprava um biscoitinho pra mim, botava na minha lancheirinha, ela tomava de mim, não deixava eu comer. E aí eu passava fome. Morava tudo na mesma comunidade, sabe? E ela sempre morava lá, não sei se até hoje ela mora, mas minha família até hoje mora lá. Sempre ia visitar, mas nunca tinha esbarrado com ela. Até um dia que eu esbarrei com ela. Aí ela me pagou todo o mal que ela me fez. Fui visitar minha tia, meus primos, a gente comprou biscoito. Minha mãe tava lá fora com a vizinha conversando e eu saí. Quando eu saí, clã, ela tava assim, na outra, tipo assim, ela não tava na casa que eu tava, ela tava na vizinha. Ela viu manhinha e me viu. Só que na cabeça dela eu não lembrava, porque eu era uma criança de 3 anos, né? Se lascou. Ela veio até minha mãe e cumprimentou minha mãe. E quando ela olhou pra mim, a gente deu uma troca de olhar braba. Oi, lembra de mim? Ai, lembro quanto tempo, como você tá bonita. Eu peguei e disse assim, bonita. Jurei que o oião ia me deixar feia pra sempre. Aí ela se tocou, ela desferrou, a menina não lembra de tudo que eu fiz. Ela disse assim, deixei comida no fogo, tô indo. Eu disse, a sua comida vai queimar, porque você não vai agora não. E aí eu segurei o braço dela. O que é isso, menina? Eu peguei e disse, parece que eu esqueci. Ela pegou e disse, você tá me confundindo, eu não lembro. Depois você vai lembrar. Peguei o saco de biscoito que tava na minha mão, taquei na cara dela e fiquei lá, assim, ó. Tá ficando doida, ela puxando o cabelo, mulher. Gente, eu nunca briguei com ninguém, foi a primeira e última vez que eu briguei com alguém. Mas assim, o lacre veio. Quando minha mãe conseguiu separar com a outra vizinha, pra cara dela eu disse, no dia que eu tiver em alguma creche, sendo professora, sendo qualquer coisa que você lide com crianças, eu vou fazer de tudo pra levantar dentro da cadeia, que é o lugar que você merece estar. Aí ela pegou e saiu desorientada, assim, meio ajeitando os cabelos, meio zonza, meio tonta. Quando ela saiu, eu expliquei tudo pra minha mãe ficou puta, que ia lá dar mais na cara dela ainda. E é isso, gente, não me arrependo de não ter batido mais. Ela merecia mais, ainda eu fui, porque eu sou crente. Aí quando eu vou fazendo as coisas, Jesus vai falando, peraí, né, calma aí, isso aqui. Nesse dia não teve muito pra Jesus, não. Eu espero, né, que ela esteja assistindo esse vídeo. Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo pra alcançar muitas pessoas e assim chegarmos nela. Cortei o cabelo da minha amiga na força do ódio. Uma amiga sempre fez brincadeiras de mau gosto. Eu não gostava muito, mas mesmo assim ficava calada. Mas um dia ela passou dos limites. Nós estávamos fazendo um trabalho da escola juntas. Parecia que ela não gostava muito de mim por conta do meu cabelo, que é bem cacheado e o dela é bem curto. Ela me mandava cortar o cabelo, mas eu falava que não. Durante o projeto, ela pegou uma tesoura perto dela e cortou um pedação do meu cabelo. Eu peguei outra tesoura e cortei o cabelo dela. Minha mãe até hoje diz que foi bobagem, que cabelo cresce, que eu estou errada. Mas eu só retribuí o que ela me fez. E aí, eu estou errada? Vendedora inconveniente. Eu queria falar outra coisa, mas eu não posso. Fomos comprar uma camisa do Palmeiras ontem no shopping e vocês não sabem o que a vendedora fez. Assim que nós entramos, eu percebi que uma começou a cochichar com a outra e olhar pra gente. Uma delas veio na nossa direção, perguntou o nome do Kenny e virou as costas pra gente. Eu acho que não dava pra perceber que nós somos uma família, porque ele entrou um pouco na frente e eu atrás, mas tudo bem, quem vai me atender então, já que nós não estamos juntos? Ela simplesmente ignorou a minha existência do Davi. Enfim, o Kenny pediu uma camiseta do Palmeiras, ele foi provar, enquanto ele estava dentro do provador, ela falou assim pra amiga dela, nossa, ele é muito bonito. Aí a amiga falou assim, pede o telefone dele. Aí eu decidi ficar de camarote, né, só observando ela dar em cima do meu noivo. Quando ele saiu do provador, ela falou, nossa, você ficou um galã com essa blusa e colocou a mão assim no braço dele. Eu já achei isso super antiético, gente. Só que antes de eu falar qualquer coisa, o Kenny deu uma resposta tão maravilhosa. Ai, que orgulho. Parte 2, Instagram e TikTok. Hoje eu vou contar a história do dia que eu consegui ser hackeada pelo corno de um indiano. Sim, tanto lugar no mundo, ele veio me achar no interior da Bahia, no cu do mundo. Mas enfim, eu vou mostrar tudo o que aconteceu. Pra começo de conversa, eu tava muito feliz porque eu tava perto de bater 10 mil. Mas a vida é escrota do jeito que é. Uma bela manhã de domingo, eu acordei, fui mexer no meu Instagram e simplesmente me deparo com isso. A minha pressão foi lá pra casa do cara. Falei, gente, desconectado, como assim? O desespero começou a bater no centro, por quê? Na minha cidade tava tendo uma onda de hacker que tava hackeando o Instagram de todo mundo. Simplesmente essa brincadeirinha consistia em vazar as conversas das pessoas e gerar muita humilhação, porque ninguém conversa coisa que presta. E aí eu falei, meu Deus, agora chegou minha hora. Eu vi que eu não conseguia entrar pelo meu celular e pedi o celular do meu pai. Eu cheguei pro meu pai assim, pai, pelo amor de Deus, me dá teu celular rapidinho, me dá aí rapidinho. Meu pai, sem entender nada, me deu o celular dele e eu vi que realmente não tava conseguindo entrar na conta. E eu falei, putz, fui hackeada. Aí eu peguei um copo com açúcar, sentei, peguei o celular da minha irmã e fui olhar o que já tinham postado sobre mim.
Falei, vamos lá pra desgraça. E olha só, quando eu fui ver, já tinham postado alguma coisa. E eu nem acreditei no que eu tava vendo que tinham postado meu. Não satisfeito em já ter acabado com a minha conta, o corno do indiano ainda fez o favor de postar o tutorial no Instagram. Sim, tutorial de como acabar com a vida de uma pessoa. Eu não tava nem acreditando no que eu tava vendo. E quando eu falo que ele fez um tutorial, ele fez um tutorial. Essa desgraça. Percebam que ele coloca o passo a passo, começa a escrever esses negócios que eu não sei. Começou a escrever essas coisas que eu não sei o que é. E simplesmente o que ele fez? O infeliz, ao invés de pegar, botar a foto dele, não. Ele deixou a minha e simplesmente começou a postar a foto dele como se fosse eu. Não demorou muito a minhas amigas começar a perguntar: amiga, que homem velho feio é esse que tu tá postando as fotos, hein, cara? E eu só sabia falar: véi, não sou eu, não sou eu. E eu não conseguia excluir a conta. Eu tava vendo a hora desse homem começar a postar a foto da Chola. E eu ficar, meu Deus do céu. Aí eu falei, eu tenho que tomar uma decisão drástica. O que foi que eu fiz? Oh, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Nem me pergunto por que eu fiz isso. Porque eu fiz isso. Peguei uma arminha de mentira que tinha lá em casa que parecia muito real. Mandei a foto pra ele segurando e falei: botei no tradutor, botei lá xingando ele de filha da puta de um monte de coisa. Tendo em vista que ele não respondeu, eu comecei a mandar áudio. Menino, eu mandei uns 300 áudios. E era tudo assim: ó, seu corno, se você não me dar minha conta de novo, você vai ver. Mas, moral da história, não consegui minha conta, não consegui derrubar a conta dele também. E eu tive que começar do zero. Mas Deus é tão bom que eu perdi 9 mil e ganhei 312 mil. Chupa, indiano maldito! É isso, gente, às vezes nem vale a pena a gente chorar, porque tem coisa melhor vindo por aí. História de como a minha madrasta ficou com tantos ciúmes da minha relação com meu pai que ela planejou me matar. Só pra vocês entenderem, eu nunca gostei da minha madrasta porque ela era muito controladora com meu pai. E eu sabia que ela me odiava, só que era recíproco. Mas meu pai tava apaixonado e ele parecia feliz, então eu nem falei nada. Meu pai sempre me levava pra almoçar de final de semana e nós tínhamos um momento de pai e filha juntos. Nós éramos super próximos. E isso incomodava muito ela, a ponto dela falar que ele tava ficando sem tempo pra eles ficarem juntos. Meu pai nunca escolheu um lado, mas eu nunca me envolvi no relacionamento. Até porque eu podia odiar ela, mas eu queria que meu pai fosse feliz. Ah, e nessa época eu tinha por volta de 15 anos. E o que eu vou dizer agora parece meio louco e inacreditável. Um dia, eu não sei com quem ela tava no telefone, só que eu ouvi ela falando de se livrar de mim. Poderia até ser que ela quisesse me mandar embora de casa, ou algo do tipo. Só que eu não tinha outros parentes. A minha mãe foi embora quando eu era muito pequena. E é aí que a história piora, porque eu sabia que ela ia tentar me matar. Parte 2 de quando minha madrasta ficou com tantos ciúmes do meu relacionamento com meu pai que ela tentou me matar. Continuando, eu vi ela falando no telefone com alguém sobre se livrar de mim. Mas eu nem levei muito a sério, porque eu sabia que ela era louca, mas não a esse ponto. Pelo menos era o que eu achava. E do nada ela começou a fazer café da manhã pra mim. Só que eu sou do tipo de pessoa que não gosta de comer de manhã. Então eu chegava pra ela e falava: ah, obrigada, mas eu não tô com fome. E ela ficava muito brava. Tipo, muito brava. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas basicamente eu descobri que ela tava colocando veneno de rato na minha comida. E ela tinha câmeras no meu quarto. E pra vocês terem noção do quanto ela era louca, ela começou a colocar cobras dentro do meu quarto para as cobras me atacarem. Tipo, como assim, cara? É muito louca. Um dia eu contei pro meu pai o que aconteceu e ele foi conversar com ela. E ela admitiu que queria me matar. Na hora, meu pai ligou pra polícia e ela foi presa. Inclusive, ela tá presa até hoje por tentativa de homicídio. Bom, então é isso. Me sigam no Insta pra mais histórias. A vingança mais criativa de uma mulher que foi traída. Minha amiga descobriu que o namorado dela estava traindo ela com a secretária dele. Aí ela veio aqui em casa chorando e se comparando com essa menina. A minha amiga, ela não é muito vaidosa, mas a secretária do namorado dela é. Então ela decidiu sair, comprar roupa nova, maquiagem nova, sapato, e eu apoiei. Precisa ter que se sentir bem. Ai, gente, eu ainda apoiei. Aí ela voltou aqui pra casa pra me mostrar as coisas que ela tinha comprado. Eu falei, amiga, você comprou tudo isso? Só uma pergunta, você ganhou uma gaiada ou você ganhou na Mega Sena? Como é que você vai pagar tudo isso aí? De repente, no meio daquele monte de roupa, eu encontro um presente, uma carteira masculina. Eu falei, amiga, pra quem você tá pensando em dar isso aqui? Não é pro teu ex que te traiu, não, né? Ela falou, não, amiga, calma, você vai gostar do que eu vou fazer com essa carteira. Quando ela me contou o plano dela, aí eu falei, não é possível que tudo isso saiu da tua cabeça. Eu tô desacreditada até agora que ela teve a capacidade de fazer isso. Parte 2 do Instagram e TikTok. Minha amiga comprou 10 mil reais em roupas na conta do ex-namorado dela. Que só é ex porque ela descobriu a traição. Ela foi em uma loja de roupas que ela tinha autorização para comprar na conta dele. Ele mesmo deu essa autorização pra ela. E ainda falou assim, amiga, eu fui boazinha. Eu dividi em 2, não foi à vista. Ele vai ter 2 meses pra pagar, olha como que eu sou legal. Eu falei, nossa, sensacional. Quando ele descobrir isso, ele vai até te agradecer. E aí, pra
disfarçar, ela ainda comprou uma carteira, uma camisa, dizendo pra vendedora que era pra ele, mas na verdade ela vai dar por mão dela. Ela tem muito bom gosto, viu? Ela me mostrou as roupas, amei. Ele traía ela há meses com a secretária dele. Vocês passam pano ou não pra essa situação? Meu pano é azul com bolinha vermelha. Eu trabalhava numa loja de roupa. Era uma loja bem pequena, porém era uma boutique, onde só tinha coisa de grife, coisa cara, e era bem cara mesmo, sabe? Lá trabalhávamos eu, uma outra colega que era só vendedora igual eu mesmo, e uma outra que era gerente da loja. E essa minha colega, que era vendedora igual eu era mesmo, ela se achava rica só por trabalhar numa loja chique daquela. Quando a nossa patroa, que era a própria dona, era maior humilde, você nem falava que tinha uma loja daquela. E aí um dia, essa nossa gerente chegou na patroa e falou assim que ela não ia trabalhar mais lá porque o marido dela ganhou uma promoção só que em outro estado e eles teriam que mudar. E aí a nossa patroa ela não tinha como ficar sem gerente na loja porque ela não parava lá e ela precisava, sabe, de um braço direito para cuidar de assuntos mais complexos, digamos assim, da loja quando ela não tivesse. Então ela falou assim, bom, eu não posso pegar uma pessoa novata que eu não conheço e colocar num cargo de gerente. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma de vocês duas para ser gerente, e aí eu contrato uma outra menina para ser vendedora, que é bem mais fácil. Nossa, quando a patroa falou isso, a minha colega ficou louca, porque ela é desse tipo de gente que sempre quer mostrar uma coisa que ela não é. Então, para ela, ser gerente de uma loja chique daquela valia muito mais do que o aumento que ela ia ter se ela fosse promovida. Claro que eu também quero. Quem não quer um aumento no salário? Só que eu não fiquei louca como ela, sabe? E aí, como nós duas tínhamos o mesmo tempo de casa, não tinha como a patroa escolher por aí. Então, o que ela criou? Ela disse, olha, eu vou passar 3 dias testando vocês duas. Ao final desse 3º dia, quem tiver fechado mais venda vai ser a nova gerente da loja. E aí, ela começou a ficar mais louca do que ela já era, né? Eu sempre tratei todo cliente igual. Na verdade, isso é uma coisa minha, que eu levo pra vida. Pra mim, ninguém é melhor que ninguém. Já ela não. Ela já tinha uma coisa antes desse. Hoje eu fui no salão só pra passar raiva. Sentou do meu lado um casal, o homem estava só acompanhando a namorada, porque a namorada dele não pode sair sozinha, a namorada dele não pode usar decote, a namorada dele não pode usar roupa curta, a namorada dele não pode passar esmalte vermelho, porque esmalte vermelho é coisa de mulher fácil. Ele estava falando tudo isso pra manicure, e eu também tava fazendo minha unha e hidratação no cabelo. Eu falei, passa vermelho. Pode passar vermelho, porque quem escolhe a cor do meu esmalte sou eu, não é mais ninguém. Falei alto, ainda falei pro moço que tava fazendo meu cabelo, eu falei assim, você não acha que quando a mulher tá num relacionamento que não é bom pra ela não tem que trocar? Aí o cabeleireiro entendeu, ele falou assim, eu também acho, tem que trocar, se você não tá feliz, troca. Gente, eu escutei cada coisa, ele falando que ele podia ir na academia, mas ela não, porque mulher não pode ir na academia se mostrar pra outras pessoas. Aí eu olhei pra ela pra puxar assunto e falei, nossa, que olho azul lindo que você tem. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não adianta nada, tem miopia. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu tô falando com ela. Depois disso, a gente só parou quando ele foi embora e deixou ela sozinha no salão, parte 2 do Instagram TikTok. Continuei conversando com a moça, ela me falou que ela já foi modelo quando era mais nova, mas teve que parar porque o namorado dela tinha ciúme. Na hora eu falei pra ela assim, olha, eu vou te passar uns contatos de algumas agências que eu conheço, que são de confiança, se você mudar de ideia. Aí o namorado dela levantou e foi embora. Nisso a gente começou a conversar e ela explicou tudo sobre o relacionamento dela. E eu falei pra ela, olha, você é linda. Ela não se achava bonita. Eu falei, você é linda, você é maravilhosa. Ele quer que você ache que você não é bonita, porque aí você fica cada vez mais dependente dele, achando que não tem outra pessoa no mundo que vai te querer. Minha filha, você é maravilhosa. Existem milhões de homens no mundo. E outra coisa, fica sozinha. Se você não quiser namorar com ninguém, fica sozinha, mas não fica com ele não, ele tá atrasando sua vida. Só pra vocês terem uma noção, ela parou de fazer faculdade porque o namorado dela tinha ciúme dela. Isso tudo aconteceu ontem e hoje eu recebi uma mensagem dela dizendo que ela terminou esse relacionamento. Entrei no estoque da fábrica que eu trabalho e quando eu fui sair eu estava trancada. Eu achei que eu tinha trancado a porta sem querer, só que não. Eu comecei a escutar uns gritos na fábrica. E aí uma amiga minha falou assim, Cacau, calma, fica aí dentro e não grita. Ah, claro, agora eu tô super calma. Eu fiquei lá dentro 40 minutos tentando sair e tentando entender o que tava acontecendo lá no processo produtivo da fábrica.
De repente, todos os gritos pararam e ficou um silêncio. Inclusive, as máquinas de produção também pararam de funcionar. Aí eu falei, pronto, me esqueceram aqui dentro. E eu nem sei o que tá acontecendo. Nisso, o meu chefe abre a porta e fala, Cacau, o que você tá fazendo aí dentro? Ah, vim passear aqui. Eu falei isso. Falei, meu querido, me trancaram aqui dentro. Aí aquela amiga que falou pra eu ficar calma e quieta lá dentro apareceu pra contar o porquê que ela tinha me trancado lá dentro. Parte 2, Instagram de... Eu já contei aqui pra vocês que eu tenho pavor de barata, né? Eu entro em pânico quando eu vejo uma barata. E o setor de tinturaria foi fazer uma dedetização e acabou saindo muita barata pra todos os lados da fábrica. Foi por isso que a minha amiga me trancou dentro do estoque, pra eu não ver e não passar mal. Gente, é real, eu passo mal. O meu chefe falou que eles tiraram um saco de bicho de dentro da fábrica. E por que isso acontece? Essa fábrica que eu trabalho, ela é no meio do mato e é do lado de um rio. Por isso, tem que fazer muita dedetização, porque tem muito inseto. E como é uma fábrica de tecido, eles tingem o tecido com tinta e secam num ar bem quente. Então, em geral, a fábrica ela é bem quentinha. E inseto gosta de ambientes assim, né? Esses gritos que eu tava escutando na fábrica eram as outras meninas que trabalham lá, que também detestam barata. Ai, gente, minha amiga é muito fofa, mas podia ter avisado.